Então era isso. Dando continuidade então a essa nossa aula para o concurso dos bombeiros do estado de Pernambuco, aqui o ponto que eu comentava é que agora nós vamos falar de um outro tópico do edital. E sempre lembrando aqui que quando a gente começa a falar desses outros tópicos do edital, nós temos que ler precisamente o que o edital diz. Então observa aqui o que está indicado ali precisamente no edital. Diz assim: conceitos básicos e modos de utilização de tecnologia, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, tipos de computadores, conceito de hardware e de software. Então, se a gente observar esse tópico, ele é bem abrangente, mas principalmente ali onde ele fala sobre conceitos de hardware e software, nós temos que entender o significado do termo hardware, temos que entender o significado do termo software, para aí sim começarmos a compreender as próprias questões que aparecem nas provas sobre esse assunto, né? Então vamos lá. Começando, qual é o conceito de hardware? Hardware representa o que na informática nós vamos chamar de parte física. Então observa, quando uma prova indica qual é o conceito de hardware, hardware representa a parte física da informática. Mas claro, alguém me perguntaria, professor, mas parte física poderia ter alguns exemplos? Claro, quando a gente pensa em exemplos de hardware, é tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que eu posso tocar. Então, pensando nesse princípio, o conceito teórico de hardware é a parte física da informática. Mas pensando em exemplos, nós poderíamos dizer o teclado. O teclado é um exemplo de hardware. Por que o teclado do computador é um exemplo de hardware? Porque é palpável, porque eu posso tocar. O monitor do computador é um outro exemplo de hardware, porque é palpável, porque podemos tocar. O próprio gabinete, a impressora, o scanner, tudo isso são exemplos de hardware, porque tudo são exemplos de recursos palpáveis. Então, compõem o que nós vamos chamar de parte física da informática, certo? Bem, aí vamos dar continuidade a esse estudo pensando da seguinte maneira. Como a gente já sabe essa teoria de hardware, que é a parte física, e ali eu coloco os exemplos que a gente acabou de identificar como teclado, mouse, vídeo, impressora, disco rígido, são alguns exemplos de hardware, os equipamentos de uma forma geral, existe uma oposição a hardware. E aí eu pergunto para vocês, o que significa software? Software é a oposição a hardware em relação à informática. Na verdade, software então compõe o que nós chamamos de parte lógica. Enquanto hardware compõe a parte física, software corresponde à parte lógica da informática. É aquilo que não é palpável, aquilo que não podemos tocar. Vamos imaginar essa imagem aqui de um programa de computador chamado Word. Eu não posso tocar no Word. Portanto, o Word não pode ser hardware, porque se eu não posso tocar nesse programa de computador chamado Word, então não podendo tocar, ele não é parte física, ele é parte lógica. Nós vamos dizer que então o Word, o Microsoft Office Word, é um exemplo de software, porque os programas de computador são exemplos de software. Claro que não os únicos, né? Observa aí na imagem aparecendo, eu poderia dizer, os programas de computador, os arquivos, os sites da web. Todos eles são alguns exemplos de software. Então, repetindo, quando pensamos em exemplos de software, nós podemos dizer software é a parte lógica e como os exemplos nós temos os programas, porque eu não posso tocar num programa, os próprios arquivos que eu vou gerando através desses programas também compõem software, os sites da web, que simplesmente eu visito, também não posso tocar nesses sites da web, portanto eles também fazem parte do que chamamos de software. Além disso, outros exemplos de software que nós poderíamos indicar, como por exemplo um e-mail. Imagina alguém enviando um e-mail para alguém. Será que esse e-mail vai ser considerado hardware ou software? Vai ser considerado software, porque nós também não vamos tocar nesse e-mail. Então, software compõe toda a parte lógica da informática, enquanto o hardware compõe toda a parte física da informática, né? Bem, um outro conceito também muito relevante, importante quando a gente pensa aí nos conceitos, é o conceito de peopleware. Porque quando nós falamos sobre peopleware, peopleware corresponde ao que chamamos de parte humana. É a parte humana da informática. Seria como se eu dissesse o seguinte para vocês, olha, peopleware são as pessoas que fazem parte do processo informático. Então, a parte humana é o peopleware.
já que nós temos hardware a parte física, software a parte lógica e peopleware a parte humana, as pessoas que fazem parte do processo informático, independentemente se essas pessoas, observa comigo, são usuários, são técnicos, são analistas de sistema, são programadores de computador, não importa. Sendo pessoas, sendo a parte humana, formam o que chamamos de peopleware. Tranquilo até agora? Beleza, acompanha comigo também nesses tópicos relacionados aos conceitos de software e hardware. No conceito especificamente de software, começa a entrar o estudo do que nós chamamos de linguagem binária. A linguagem binária é a linguagem base que os computadores utilizam tanto para armazenamento como para processamento de dados. Então, quando falamos da linguagem binária, a linguagem binária é a linguagem base que utilizamos tanto para armazenamento como também para processamento de dados. A isso nós damos o nome de linguagem binária. E outro detalhe importante, esse termo de linguagem binária vem da ideia de que é um sistema de armazenamento e processamento de informações do qual a informação só pode assumir dois estados. Por isso que vai ser chamada de linguagem binária, porque é aquela que a informação só pode assumir dois estados. E esses dois estados indicados pela linguagem binária vão ser matematicamente conhecidos como 0 ou 1. Então, quando pensamos aí na ideia da linguagem binária, eu poderia dizer, olha, a linguagem binária tem esse nome binária, porque é uma linguagem na qual a informação armazenada só pode assumir dois estados. Ou a informação vai ser representada por 0, ou a informação vai ser representada por 1, que é a ideia binária, 0 ou 1, ok? Bem, mas existe um representante da linguagem binária que nós precisamos conhecer. Esse representante se chama bit. Vamos começar assim. Qual o significado de bit? Traduzindo, bit significa dígito binário. Repetindo então a informação para vocês, traduzindo, bit significa dígito binário, vem de binary digit, o dígito binário. E por que um bit é considerado um dígito binário? Porque quando nós pensamos em um bit, bit só pode assumir dois estados. Que dois estados são esses que o bit pode assumir? Se ele é um dígito binário, quer dizer que ele só pode assumir a informação como sendo 0 ou 1. Isto é, um bit só pode ser 0 ou ser 1. Um bit não vai ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Cada bit, ou aquele bit é 0, ou aquele bit é 1. Nós podemos agrupar vários bits, e alguns bits serem 0 e outros bits serem 1. Mas observa comigo, quando a gente fala de bit, cada bit ou vai ser 0 ou vai ser 1, justamente porque ele é conhecido como sendo o dígito binário. Aquele que só pode assumir dois estados, e esses dois estados, como eu disse, serão conhecidos como 0 ou 1. Ok até agora? Tranquilo? Bem, então vamos continuar evoluindo aqui. Imagina que eu sou um computador, observa comigo nessa imagem, e eu estou processando dados. E à medida que eu vou processando esses dados, eu vou avaliando se o bit é 0, se o bit é 1, se é 0, se é 0, se é 1, se é 1, 0, 0, 1 e assim por diante. Então, o computador, quando vai processar os dados, ele vai analisar se aquele bit vai ser considerado 0 ou 1, de acordo com as instruções que ele recebeu, até finalizar um conjunto mais completo de processamento de dados e agrupar esses bits processados de uma forma sequencial que eles possam ser armazenados em algum dispositivo de armazenamento ou enviados para algum dispositivo periférico. Então, quando nós falamos de um processamento de dados, processar dados, na verdade, é processar bits, avaliar se aquele bit é 0, se aquele bit é 1, se o outro bit é 1, é 0, é 0, é 1 e assim sucessivamente. Porque essa é a ideia dos bits. É a ideia de processar os dados, processar as informações na forma de dígitos binários, de informações de zeros e uns, que depois de processadas serão armazenadas em um dispositivo de armazenamento, como por exemplo o disco rígido, o pendrive, o CD, o DVD, na forma de informação binária, na forma de como se fossem zerinhos e uns armazenados e processados.
Ok? Bem, aí depois que a gente estudou que cada bit, então, é um dígito binário e só pode ser 0 ou 1, nós podemos tirar uma conclusão teórica disso. Que conclusão teórica é essa? E que é importante. Nós podemos dizer, então, que o bit é a menor unidade de informação que o computador utiliza tanto para o armazenamento como para o processamento de dados. Esse é um fator importante que a gente abre aqui em discussão, porque quando falamos de bit, alguém me diria assim, professor, mas se o bit é o dígito binário, e ele é o dígito binário, só pode ser 0 ou 1, a informação quando armazenada só vai ser armazenada na forma de zerinhos e uns, então a gente pode concluir que o bit seria a menor unidade de informação que o computador vai utilizar tanto para realizar o armazenamento dessa informação, o armazenamento desses dados, como também o processamento desses dados. E é fato, isso é o que nós chamamos de teoria do bit. A teoria do bit, embora seja dígito binário, diz que ele é a menor unidade de informação que o nosso computador vai utilizar, ok? Bem, aí tem um fator que eu vou levantar aqui como importantíssimo. Se a gente sabe disso, se a gente compreende que o bit é o dígito binário e que ele é a menor unidade de informação, quando a gente pensa no bit, não podemos esquecer do byte. E vou te explicar por que isso, pessoal. Porque quando nós falamos de byte, byte significa termo binário. Percebe? Enquanto o bit significa dígito binário, o byte significa termo binário. E o que significa dizer que o byte é um termo binário? Bem, aí é o indicativo de que um byte equivale a 8 bits agrupados. Vou repetir a informação. O byte, que é conhecido como termo binário, um byte equivale a 8 bits agrupados. Então, se eu tenho, por exemplo, um byte, é a mesma coisa do que dizer que eu tenho 8 bits. Se eu indico que eu tenho 2 bytes, é a mesma coisa do que dizer que eu tenho 16 bits. E isso não pode ser esquecido em hipótese nenhuma. Eu tenho que lembrar, para efeito das provas de concurso, que um byte equivale a 8 bits. Né? E tenho que lembrar que 2 bytes equivale a 16 bits e assim por diante. Né? Aqui a Valdelice, vamos só aqui responder as mensagens que vão chegando no chat, pessoal, só um minutinho aqui. A Valdelice Monte perguntando, professor, tem quantas vagas esse concurso? Bem, concurso dos bombeiros do estado de Pernambuco, eu tenho aqui um vídeo que a gente fez, pessoal, que é o vídeo da aula 1. Então, a primeira aula que eu fiz aqui para o concurso concurso dos bombeiros do estado de Pernambuco tem um indicativo lá de todas as descrições do edital. Número de vagas, tem um indicativo também da quantidade de questões de cada matéria, inclusive uma análise do conteúdo de informática, certo, Valdelice? Então, não esquece, assiste depois aqui, porque agora é a aula mesmo, né, o conjunto da aula, mas assiste depois aqui este vídeo, porque ele é muito importante não só para saber a quantidade de vagas, mas também os outros parâmetros técnicos para esse concurso dos bombeiros do estado de Pernambuco, ok? Bem, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, deixa eu só abrir novamente aqui a nossa área de chat, só um pouquinho aqui, isso. Então, continuando aqui, como a gente já sabe, então, que um byte equivale a 8 bits, olha essa imagem que eu produzi para entender. Ali eu estou construindo uma sequência de 8 bits. E assim que eu finalizo, isto é, que eu consigo agrupar 8 bits, ali eu posso dizer que existe, então, um byte. Essa é a ideia conceitual. Quando a gente pensa em conceito teórico, esta é a análise que podemos fazer. Se eu consigo construir uma sequência de 8 zerinhos e uns, de 8 bits, porque cada zerinho e um que está sendo mostrado aqui é um bit, ó. 1 bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu formei um grupo de 8 bits, é aí que eu passo a dizer que nós temos aqui o que chamamos de byte. Porque byte nada mais é, observa comigo, um conjunto de 8 bits agrupados, certo? Perfeito. Outra coisa. Também é necessário saber, para efeito das respostas de provas de concurso, é necessário e importante saber como converter um valor que é dado em bit e aí obter a resposta em byte. Por exemplo, observa comigo, se eu quero converter um valor de bit para byte,
Então temos que dividir esse valor por 8. Exemplo, se eu tiver 8 bits, 8 dividido por 8 vai dar 1 byte. E aí, quando vamos converter agora byte em bit, temos que multiplicar por 8. Então, essa tabelinha que está aí sendo mostrada na imagem, ela é importante para conversões de bit em byte ou byte em bit. Então, repetindo a forma de conversão, quando eu quero converter um valor que está em bit e quero obter a resposta desse valor em byte, nós vamos dividir este valor por 8, certo? Então, tantos bits dividido por 8 vai dar tantos bytes. Agora, quando eu tenho um valor que foi dado em byte e eu quero obter a resposta em bit, aí é o contrário. Eu vou pegar este valor que foi dado em bytes, multiplicar por 8 e descobrir a resposta em bits. Assim funciona quando vamos realizar esse tipo de conversão. Então, vamos fazer aqui um exemplo prático desse tipo de conversão. Acompanha comigo como fica na prática. Vamos sugerir 800 bits como exemplo. Acompanha comigo o exemplo aí, pessoal. Vamos sugerir 800 bits como exemplo. O que nós vamos fazer com esses 800 bits? Eu quero descobrir qual é a resposta em bytes. Bem, se eu quero pegar 800 bits e descobrir a resposta em bytes, então, de acordo com a nossa tabelinha, nós vamos ter que dividir por 8. Porque para transformar bits em bytes, vamos dividir o valor dos bits por 8 para descobrir a resposta em bytes. Então, estamos lá, 800 bits dividido por 8. Quanto é 800 dividido por 8? É 100. Então, quer dizer que 800 bits equivale a 100 bytes, porque 800 dividido por 8 é 100. É isso, pessoal. Observa comigo, para converter valores de bits em bytes, nós vamos pegar este valor que foi dado em bits, dividir por 8 e descobrir a resposta em byte, nesse caso 100 bytes. Se fosse o contrário, se eu tenho 100 bytes e eu quero descobrir em bits, aí eu tenho que pegar esses 100 bytes, multiplicar por 8 e 100 multiplicado por 8 vai dar 800 bits, que é aquela tabelinha que nós acabamos de conversar anteriormente ali, como vocês visualizaram. Então, tem que ficar atento a esses detalhes que às vezes muita gente me pergunta, professor, mas isso na prova pode cair como? Pode simplesmente cair como um cálculo, que ele deu um valor em bit, só que na letra A, B, C, D, de repente ele só quer a resposta em byte. Ou ele deu um valor em byte e nas alternativas só tem resposta em bit. E aí eu tenho que saber como realizar esta conversão. Só tomar aqui uma aguinha e aí a gente já continua a nossa transmissão. Entendido essa parte, pessoal? Então, olha aqui, continuando. Outra dica importante nessa relação entre o bit e byte é a forma como ele aparece muitas vezes abreviado. Vamos dar um exemplo prático de novo. Bit, que é a menor unidade de informação que o computador utiliza, é representado quando abreviado por B minúsculo. E é plausível que seja assim, né? Porque se a gente imaginar a ideia do bit, bit é menor. Então, o bit é representado por B minúsculo, porque ele é menor. O byte equivale a 8 bits, portanto, o byte é maior. E o byte, então, vai ser representado por B maiúsculo. Isso também nós temos que observar e ter um certo cuidado. Então, repetindo, B minúsculo representa bit quando abreviado. Porque se está por extenso, aí bit é bit, seja maiúsculo ou minúsculo. Se está por extenso byte, byte é byte, se é maiúsculo ou minúsculo. Então, isso vale quando é abreviado. Quando eu enxergar um B minúsculo abreviado, é bit. Quando eu enxergar um B maiúsculo abreviado, aí então nós estamos indicando o que chamamos de byte. Então, vamos observar isso agora neste exemplo prático aqui. Acompanha comigo. Eu tenho aqui um pendrive e ali nesse pendrive tem um indicativo 16 GB. Observa, 16 GB. O que significa esse GB? Significa gigabytes. Mas como é que eu sei que esse 16 GB é gigabytes? Porque o B está maiúsculo. E quando o B está maiúsculo, isso significa byte. Então, eu poderia dizer que esse é um pendrive de 16 GB
bytes de capacidade de armazenamento, simplesmente porque o B está aparecendo ali maiúsculo. O giga significa bilhões, então 16 gigabytes, eu diria que esse pendrive tem capacidade de armazenamento de aproximadamente 16 bilhões de bytes. Lembrando que o B maiúsculo significa byte. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui, ainda usando a ideia de reconhecer se o B abreviado é bit ou byte. Nesse exemplo, pessoal, eu estou mostrando a ideia de como se eu fui contratar uma conexão com a internet. Eu fui ali contratar um serviço de conexão com a internet, e nesse serviço de conexão com a internet que eu acabei de contratar aqui, eu tenho que escolher se eu quero ali 5 MB, 10 MB, 15, 35, 50 MB, como mostra essa tabelinha. Vamos imaginar que eu escolhi essa opção aqui, ó, Power 10 Mbps. Mas atenção, eu vou ampliar para vocês. Mbps, neste exemplo, o B está minúsculo. E se o B está minúsculo, então ele representa bit. Então aqui a leitura é 10 megabits por segundo. Quer dizer, estou contratando uma velocidade de aproximadamente 10 megabits por segundo. Por que 10 megabits por segundo? Porque o B minúsculo representa bit. Por isso que eu não li 10 megabytes por segundo. Na verdade, eu estou lendo 10 megabits por segundo, justamente por essa ideia de que o B minúsculo representa bit, diferente do B maiúsculo que representa byte. Agora, é claro, eu posso converter. Eu posso pegar esses 10 megabits por segundo e transformar em megabytes por segundo. Como? Dividindo por 8. Porque quando eu quero converter bit em byte, nós vamos dividir por 8. Então vamos lá. 10 megabits por segundo, dividindo por 8, quanto dá? Dá 1,25. Então quer dizer que 10 megabits por segundo equivale a 1,25 megabytes por segundo. Então, quando eu digo que tenho velocidade de acesso à internet de 10 megabits por segundo, é a mesma coisa do que dizer 1,25 megabytes por segundo. Porque para converter bit em byte, nós temos que dividir por 8, como eu demonstrei aqui nesta imagem. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Sem dúvida nenhuma ali o funcionamento, então, de bit e byte. Ok? Era isso que nós tínhamos para essa aula do concurso dos bombeiros do estado de Pernambuco. Na próxima aula, nós vamos continuar a falar de conceitos de hardware e software, de conceitos básicos de informática, visando aí a prova para o concurso dos bombeiros do estado de Pernambuco 2017, ok? Agradeço aí as mensagens a todos que participaram aqui dessa nossa transmissão. Grande abraço a todos, bons estudos!